E aí pessoal, bem-vindo a mais um Minuto Fotovoltaico. Hoje vamos sair um pouquinho do nosso dia a dia, vamos falar hoje um pouquinho em mini geração. Sistemas grandes, sistemas que passando 75 kW pico, 75 kW corrente alternada já são sistemas de mini geração e existe a grande possibilidade de seu cliente ter uma cabine primária. E o problema é quando a gente entra em cabine primária, quando a gente entra em consumidor atendido em média tensão, é que a grande maioria das concessionárias vai exigir um estudo de seletividade para fazer a ligação da subestação, a ligação da média tensão, né? E esse estudo demanda aí um pouquinho de trabalho, algumas ferramentas um pouquinho complicadas e muitos de nós terceirizam. Vamos pensar um pouquinho na nossa empresa, né, que começa aí como uma empresa de integração, como sistema de FV. Por que não uma hora dar um salto e essa empresa, que é uma empresa só de fotovoltaica, ser uma empresa mais ampla, ser uma empresa de engenharia elétrica, uma empresa de consultoria, uma empresa de estudos, né? Hoje nós vamos ver uma ferramenta que ela se adequa a outra ferramenta de fotovoltaico, né? Nós vamos ver o Ampere. O Ampere foi desenvolvido pela Eletrographics, que é a proprietária do Solergo, e os dois softwares se comunicam. Hoje a gente vai ver, o vídeo talvez seja um pouquinho mais longo, né? Nós vamos ver a exportação de um projeto do Solergo para o Ampere, e no Ampere a gente modela rapidinho e já consegue aí fazer a curva, fazer a seletividade e preparar a curva para mandar para a concessionária, ok? Vamos conhecer essa ferramenta, vamos conhecer essa integração um pouquinho mais para nos ajudar a levar a nossa empresa, hoje uma empresa menor, para uma empresa de um outro porte daqui a algum tempo. Espero que aproveitem. Nosso objetivo é conseguir fazer um projeto completo de uma usina de mini geração. Vamos dar um exemplo de uma usina de 1 mega, né? Nós vamos começar o projeto no Solergo e complementar no Ampere. O que ocorre normalmente que as empresas especializadas em energia solar não são necessariamente especializadas em instalações elétricas, mesmo quando os engenheiros trabalham o tempo todo dentro da empresa. Então vamos mostrar aqui uma forma de facilitar a vida aí com o Solergo. Aqui eu escolhi um endereço qualquer no Rio de Janeiro, tá? Em Duque de Caxias, só por questões de achar uma área do mapa. Defini aqui a exposição, como é uma usina hipotética, considerei a exposição ótima, 180 graus, e considerei a inclinação dos módulos em 20 graus. Dimensionei, entrei com os dados da concessionária, dizendo que o meu sistema é um sistema trifásico em média tensão, até porque é uma usina de 1 mega, a gente sabe aqui que a tensão da light e na tensão primária de distribuição é 13.800 volts. Entrei com esses dados aqui e defini os componentes. Optei por usar o módulo da Canadian de 390 watts, que vai até 1.500 volts, né, de tensão máxima que eles operam, e 8 inversores Sungrow de 125 kWh. Tá? É uma combinação comum aí hoje no mercado. Optei por todos os inversores terem a mesma configuração, isso é um inversor de apenas um MPPT, né? Então colocamos 30 módulos em série e 14 módulos em paralelo. O Solergo vai me permitir eu definir onde estão as proteções, né, no lado de corrente contínua e até alguma coisa de corrente alternada. Por exemplo, se eu quero ou não colocar mais um conjunto de fusíveis ou de diodo junto à string, né? Qual o tipo de chave que eu vou ter próximo ao inversor, se eu vou ter alguma coisa na caixa de junção. Já está marcado que os equipamentos têm que ser protegidos, né? Tem que ser feitos por componentes da classe 2, como o cabo, isso é obrigatório, sem problema nenhum. E eu digo lá no quadro de CA se eu quero qual tipo de proteção do disjuntor, qual tipo de dispositivo no quadro de paralelismo se eu tiver, proteção de interface e uma série de dados aí que eu posso colocar no Solergo, inclusive aqui dizendo, né, quando eu preciso de transformador ou quando eu preciso ou não de DPS e aonde eu preciso de DPS. Aqui no caso eu botei, né, estou considerando que é uma usina grande, eu optei por colocar o DPS próximo a cada conjunto de módulos, botar o DPS na entrada DC do inversor, na entrada C do inversor e na conexão com a rede, que seria no nosso caso aqui, no lado de MT. Por causa disso eu vou até tirar ele daqui, né? Fiz tudo, o Solergo já me daria o esquema de filar. O esquema de filar é esse que eu posso até entregar para a concessionária, se eu quiser.
Mas quando ela me mostrar aqui na parte de corrente alternada, ele não vai me dimensionar a corrente alternada. Ele até faz realmente o esquema unifilar em função das informações que eu dei para ele, mas a gente pode ver que ele não dimensiona a potência de transformador e nada disso. Dimensiona alguma coisa, sim, em corrente alternada. Ele chega a dimensionar a chave e o disjuntor de corrente alternada, o inversor está aqui, mas ele não faz estudo de coordenação e não define cabeamento. Qual é a nossa questão agora? Como é que a gente ganha tempo? Como é que a gente resolve daqui para frente do lado de corrente alternada, né? Utilizando o Ampere é um software da própria Eletrographics, que é a proprietária e desenvolvedora do Solergo. Nós podemos fazer isso. Bom, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente diz quem é a concessionária, bota alguns dados de entrada antes do fornecimento. Eu já fiz aqui, tá? E depois a gente começa a criar os equipamentos. Aqui eu vou criar bem rapidamente, tá? Sem grandes preocupações. Que não é o objetivo aqui hoje ensinar, na verdade, a usar o Solergo, desculpa, o Ampere, mas mostrar o tipo de coisa que ele pode fazer. A primeira coisa que eu vou entrar, eu sei que no caso da concessionária, a primeira coisa que eu tenho é um medidor de quilowatt-hora, né? Então a gente já vai, eu vou chamar isso aqui de medidor da concessionária. Não tem dispositivo de proteção. Opa. Inserimos aqui o medidor. Depois de inserir o medidor, a gente vai colocar o disjuntor geral, né, que a gente tem no padrão de entrada. Com certeza, o disjuntor de média tensão. A gente primeiro já informou aqui que ele é um sistema em média tensão. Eu digo que é um usuário em quadro. Isso aqui são aplicações do próprio Solergo, desculpa, do próprio Ampere. Eu já vou inserir aqui. No caso específico, nós temos um disjuntor, e o disjuntor de média tensão, na verdade, ele não é um disjuntor, ele é um interruptor. Tem que trabalhar na faixa de 13.000 volts. Vamos deixar aqui para facilitar a busca aqui. E só por questão de praticidade, vamos usar um Schneider aí, que é bastante conhecido aqui no Rio. Vamos usar um Evolis aqui. Coloquei agora, já coloquei aqui o interruptor, perdão. E agora tem que incluir o relé. Já que a gente está falando de Schneider, vamos usar o da Schneider mesmo. Vamos usar o CPAN aqui. Tá? Você não precisa estar com isso agora, você pode entrar com isso depois. Mas eu já estou ganhando um tempinho aqui e já estou entrando com os dados todos aqui. Acrescentei o usuário aqui. Aqui está o disjuntor geral de média tensão e vamos incluir agora no mesmo recinto aí, né? Aliás, para critério de estudo, vamos considerar agora que o transformador está a alguma distância. Vamos considerar que o transformador está a 100 metros de distância. Que o transformador está a 100 metros de distância da cabine. Então eu vou dizer agora que eu quero inserir um cabo. Não tem proteção, a proteção é na verdade o disjuntor. Aqui o comprimento do cabo, 100 metros. E ele não vai calcular nenhuma ainda para mim. Ele vai deixar com o mínimo que tiver setado. Por quê? Porque eu não tenho carga. Se eu não tenho carga, ele não dimensionou o condutor ainda. Ótimo. E agora, depois do cabo, sim, é que eu vou ter o transformador. A gente alterou aqui. Eu preciso botar as créditos no transformador. Se nós estamos falando em 1000 kW de usina, nós vamos ter no mínimo 1250, né, de transformador. Eu dou as informações, qual é o tipo de isolamento, se é a óleo ou se é seco, né? No caso aqui, a gente já sabe que o nosso inversor trabalha com 600 volts, né? Então já estou alterando aqui para 600 volts. Ele vem setado como sendo um delta estrela com DIN 11, mas não é com DIN 11 no Brasil, é o DIN 1, um defasamento de 30 graus.
Esse é o nosso padrão. E ele vem com a característica de suportabilidade de curto-circuito .11, transformador zerado ainda. Ou eu posso entrar com os dados que o fabricante me der, ou se eu clicar aqui ele já vai carregar para mim. Eu posso escolher como é que é o secundário dele, como é que é o cabeamento, sem TNC, TNS, TT ou IT. No nosso caso, né, a normalização já não permite mais, uma obra nova, que eu trabalhe com TNS após a entrega. Então vamos ficar, desculpa, com TNC, vamos ficar com a TNS. E vamos botar uma sobrecarguinha aqui admissível no transformador. Ok, pronto, o transformador está colocado aqui. Errei aqui porque eu botei cabo de novo e eu não quero botar cabo aqui. A gente quer deixar sem cabo aqui. Na verdade, o usuário é aqui, ó. Aí a gente não botou nome para ele. Trafo. Pronto. Essa aqui é, a priori, a minha modelagem básica que eu tenho da média tensão. Fiz no Ampere, fiz aqui rapidinho essa modelagem básica. E agora eu preciso trazer, né, qual a minha opção? É trazer toda a informação que está no Solergo para cá. Então, vamos importar. Bom, quando eu importei, a primeira coisa que a gente consegue notar é que esses valores aqui eles já começaram a mudar, porque agora eu tenho corrente circulando. Tá? Eu agora tenho, desculpa, como eu tenho potência, eu tenho potencial de corrente circulando. Ele me trouxe lá do Ampere o disjuntor geral, sem a gente observar aqui, ele me trouxe o disjuntor geral, que estaria em 2 quadros. Só que na importação, usuários, algum tipo de coisa, não são, na verdade, cargas reais. Então o Ampere não traz as cargas dessa forma. Então eu acabei ficando com 2 disjuntores em série, que eu não preciso, né? Esses 2 disjuntores de série não fazem sentido. Então eu vou chegar aqui e vou excluir um deles. Vou excluir aqui o primeiro. Pronto. Ele excluiu. Vamos dar uma ampliada na tela agora. Então, por exemplo, ele me mostrou que nesse quadro aqui, esse quadro todo aqui, eu tenho o meu DPS aqui, tranquilo, né? E para cada que ele colocou o medidor de kWh geral para todo o sistema FV, por quê? Porque ele também está importando essa informação do Solergo, né? Que não faz sentido agora aqui. Cada módulo, cada lado de AC tem o seu DPS com o seu fusível, como determina aí a própria norma. Ele já trouxe isso. Se a gente olhar, o Solergo não enxerga isso, né? O Solergo vai mostrar apenas o DPS, e aqui a gente sabe que o DPS corrente alternada precisa ter fusível de retaguarda, e ele vai me trazendo todos os equipamentos aqui. Agora, né, bom, existe uma distância de cabeamento, com certeza, entre esse módulo e aqui, entre o módulo e esse disjuntor aqui, ou seja, onde ele vai chegando nesse quadro, né? Então, aqui eu vou transformar isso aqui em cabo, na verdade. Vamos botar que seja uma distância aqui de 10 metros. Vou botar que seja uma distância aqui de 10 metros. E ao fazer isso, a gente vai ver que agora o cabo já tem um dimensionamento. Só que não é esse dimensionamento que eu quero, porque tá na norma, não é na norma que nós trabalhamos. Eu venho aqui, altero para 5410. Vamos supor que isso esteja em eletroduto, por exemplo, né? Eletroduto na parede, método de instalação B1. Nós não vamos usar alumínio, vamos usar cobre. Eu vou dar OK. Ele recalculou tudo. E o cabo que estava lá, 95 de alumínio, agora é um cabo 50 de cobre, já a princípio todo calculado para
já de acordo com a 5410, né? Aí nós vamos, quando a gente acabar tudo, a gente pode vir em verificações e ele vai me mostrar tudo que tem alguma falha de dimensionamento, né? Vamos nos focar aqui no que nas três primeiras coisas que a gente fez. Então tem uma falha aqui em QT1, né? Ele não está protegido. Por quê? Porque eu só coloquei este cara aqui como elemento de proteção. Isso aqui não está dimensionado, sem problema nenhum. Vamos dimensionar, vamos especificar esse carinha aqui. Quando eu fizer isso, por exemplo, dispositivo de proteção, agora eu vou inserir um interruptor de verdade. Reparar, a tensão é de 600 volts, né? Ele já vai me buscar aqui equipamentos que aguentem a tensão que nós estamos trabalhando. Vamos trabalhar aqui com o Schneider, né? No caso um Melanger RAM ainda. Vamos trabalhar aqui com o Schneider, vamos trabalhar com o 160H, por exemplo, da Schneider, tá? O relé já tem o próprio relé dele, mas vamos trabalhar com micrológica aqui também da Schneider. Vou dar um OK. E ele vai recalcular. Recalculou, e esse erro aqui que tinha já não tem mais. Esse condutor que não estava protegido agora está protegido. Vamos dar uma olhadinha em como ele está protegido. Essa aqui é a curva de atuação do relé que a gente colocou, do disjuntor que a gente colocou, tá? Vamos olhar a curva do cabo. Esta curva aqui é a curva de suportabilidade do cabo. O que eu preciso garantir? Eu preciso garantir que num curto-circuito ele abra mais rápido do que o cabo, ou numa sobrecarga, que ele abra mais rápido do que o cabo vai se ter problema. O próprio sistema ele já calculou para mim o curto-circuito máximo e o curto-circuito mínimo. Esse aqui é o curto-circuito máximo, né? A princípio, dadas as informações que nós demos para o sistema, o maior curto-circuito que eu tiver, o tempo de abertura vai ser esse aqui, que é antes do cabo se danificar. E aqui é toda a curva de sobrecarga. Então, ok, já verifiquei que essa condição está tranquila. E depois repetirei isso para todos os ramos aqui. Bom, acabei os erros? Não, né? Por quê? Porque eu tenho aqui os cabos de média tensão, né? O transformador não está protegido e o cabo não está protegido, né? Quem deveria protegê-los? Quem deveria protegê-los era o disjuntor de média tensão. Vamos olhar aqui a curva de seletividade. Vamos marcar o cabo ali e vamos marcar o transformador aqui. Então reparem que os dois eu estou tendo problema, porque o meu curto-circuito máximo, se ele ocorrer, o cabo se danifica antes, né? E este ponto aqui, esse X verde aqui, é justamente o ponto chamado ponto 11 do transformador, ou seja, o ponto onde ele vai se danificar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso agora ajustar meus parâmetros de proteção de tal forma que eu proteja o transformador e o cabo, né? A gente pode fazer isso de duas formas, mas vamos começar olhando só uma curva e vamos calibrar o relé, né? Quando eu começo a alterar, no tempo longo eu altero numa direção, no instantâneo eu altero em outra direção, e no tempo, que é o que eu vou mexer agora, no tempo eu vou indo, agora aqui eu já passei, né? Eu já não tenho risco mais de, na hora que me der o curto máximo, o cabo está tranquilo. Então eu resolvi aqui o cabo, vamos ver agora se eu resolvi o transformador. Transformador não, né? Eu ainda não protegi o transformador contra os curtos-circuitos nessas duas faixas aqui. Então vamos voltar de novo à calibração. E agora eu vou. Agora, se eu fizer desta forma, com a curva cortando aqui, o que vai acontecer? Isso aqui é a corrente máxima do transformador, ou seja, eu estou ainda dentro da faixa de trabalho do transformador e estaria abrindo o disjuntor. Então, não posso. Vamos alterar. Já facilitou a vida um pouquinho, ó. Já caí aqui. Se eu também resolver regular os tempos aqui, resolvi regular os tempos.
Essa curva que está aqui é a curva de magnetização, a curva de entrada do transformador, ou seja, ele não vai nem abrir na hora que ele estiver sendo energizado e vai abrir antes de que se danifique. Então, agora botando os dois, eu a princípio visualmente eu protegi quanto a curto-circuito de sobrecarga. O ampere vai recalcular. Recalculou, os erros saíram. Pronto. Eu agora estou capaz de projetar todo o cabeamento e toda a parte de proteção e seletividade, levando em consideração, né, curto-circuito sobre corrente, funções ANSI 50 e 51, utilizando a ferramenta bem rapidinho. E com isso aí, essas folhas podem ser entregues, né, a parte de estudo de seletividade, pode ser entregue à concessionária, porque ela precisa validar algumas vezes, né? Concessão da Light, a Light não valida, a Light me fornece. Se eu estiver trabalhando com Light, ela vai me dar. Porque eu ainda tenho outro detalhe, quando eu estudo a curva geral aqui de seletividade, essa é a curva aqui do meu disjuntor geral, mas o que acontece, eu preciso, para validar isso tudo, eu preciso também ter as curvas da concessionária, né? De forma que as curvas da concessionária abram a princípio, depois do meu disjuntor, para eu ter seletividade, ou seja, um problema na minha rede não vai afetar a concessionária, eu que vou ser desconectado do sistema antes de qualquer coisa. Isso aí, isso é a amostra do uso do ampere, né? Usando ele integrado ao Solergo. Você também, se você é uma empresa de projeto de instalações elétricas, né, não trabalha com fotovoltaica, mas tem um cliente que tem uma planta de fotovoltaica, se você não quiser importar do Solergo, não tiver como importar do Solergo, você também pode modelar todo o circuito FV no ampere, mas ia dar um pouco mais de trabalho, porque o ampere não dimensiona o fotovoltaico para você. Bom, isso aí, pessoal, espero que tenham gostado aí da dica. Isso é um meio aí da gente conseguir aumentar a velocidade do nosso trabalho e ter uma qualidade melhor do nosso projeto. Até o próximo vídeo.